Olá, está no ar o Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor: gente. No programa de hoje, conheceremos o funcionamento e o serviço da oficina ortopédica da APAE Bauru, além de compreender a importância da tecnologia na vida das pessoas. A nossa equipe foi até a APAE Bauru conhecer mais sobre a oficina ortopédica. Vamos conferir. Criado em 2002, o programa Tecnologia para a Superação é uma oficina ortopédica desenvolvida pela APAE Bauru. O objetivo: fornecer às pessoas com deficiência acesso à produção e manutenção de órteses e próteses, como forma de se adaptarem ao ambiente físico e social em que vivem. Uma oficina ortopédica, quando ela está dentro de um serviço de reabilitação física, ela vem, na verdade, como um suporte para o embasamento de todo um processo terapêutico. Então, hoje, quando eu recebo na reabilitação física um paciente que precisa da dispensação de uma cadeira, o tempo de uma recuperação ele se torna muito mais breve, porque eu tenho acesso, de uma forma bem mais rápida, ao serviço de dispensação dentro da instituição. A oficina ortopédica ela vem contribuir para que essas pessoas tenham de volta o acesso à independência, que provavelmente ela perdeu diante do que causou a deficiência, e também o ganho da autonomia. Então essa pessoa vai, através da oficina e da dispensação do equipamento de que ela necessita, ter de volta aquela autonomia, seja na residência, seja no meio social onde ela vive. Então o objetivo principal da oficina é isso, é colaborar para que essa pessoa com deficiência ela tenha de novo a sua autonomia, a sua independência e possa estar incluída na sociedade. Hoje financiada pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do município de Bauru, em parceria com a APAE, o projeto foi idealizado por membros da instituição que tinham vontade de atender pacientes que aguardavam nas filas de espera dos hospitais da cidade. A oficina já atendeu, desde sua fundação, cerca de 15 mil pacientes, o que equivale a uma média de 160 dispositivos entregues ao mês. O paciente que necessita de algum equipamento da oficina ortopédica da APAE, ele vai até um posto de saúde próximo à casa dele, levando os documentos pessoais e a prescrição médica. No serviço social do posto de saúde, ele vai ter a vaga. A gente não dá a vaga para o paciente, nós damos a vaga para o município e o município se encarrega de dividir entre os postos de saúde ou alguma cidade vizinha. Os dispositivos são produzidos e avaliados de acordo com as necessidades dos pacientes, para que possibilitem um uso seguro e eficiente, com foco na autonomia e independência, e atendem tanto pessoas com deficiências físicas e múltiplas, quanto visuais. Além do equipamento ter todas as condições de segurança preconizadas aí pelas normativas, ele precisa ser funcional. A gente sempre orienta a família que aqui nós dispensamos para que esse equipamento seja realmente utilizado. É gratificante para a equipe quando o paciente chega até a instituição com um material que está gasto pelo uso, e não que estava dentro de algum guarda-roupa porque ele não conseguiu usar, porque estava incomodando. Então, assim, por isso que a gente demora, às vezes, no processo de alta de quem recebe o equipamento, porque nós queremos ver se realmente está sendo funcional, se está melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. Quanto a gente tem uma análise, assim, mais de não tanto quantitativa, mas de qualidade de vida mesmo, baseado nos próprios relatos da família. Antes dessa cadeira ele não conseguia ter independência em tal coisa, agora ele já consegue se locomover, ele voltou a comer sozinho, com essa prótese hoje ele consegue de novo a ter uma vida social. Então são esses relatos que a gente se baseia para a gente poder apontar por resultados positivos da dispensação. A tecnologia assistiva aumenta ou restaura a função humana, colaborando para uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência. No próximo bloco, dialogaremos e entenderemos melhor sobre o assunto. Fique com a gente!
Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. Para aprofundar o tema sobre a importância da tecnologia na vida das pessoas e os serviços da oficina ortopédica da APAE Bauru, nós recebemos hoje aqui no estúdio Kathleen Maíra Pedro, docente da USC, e Natália Maluf, fisioterapeuta da oficina ortopédica da APAE Bauru. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio hoje. Agradecemos. Nós que agradecemos. Bom, a tecnologia, a gente sabe que a tecnologia, no geral, ela traz benefícios e qualidade de vida para todo mundo, né? Mas falando especificamente sobre as pessoas com deficiência, a tecnologia traz benefícios que vão além da praticidade e do conhecimento. Sabendo disso, qual é o real valor das inovações e dos aparelhos tecnológicos na vida das pessoas com deficiência? Bom, as tecnologias assistivas, né, e as tecnologias de modo geral, elas ajudam na minimização das barreiras, né? Então, nas barreiras que essas pessoas com deficiência vão encontrar. Sejam barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, barreiras do ponto de vista do acesso ao currículo, quando nós pensamos na inclusão escolar, as barreiras para a realização de atividades diárias, como trocar de roupa, se alimentar. Então, na verdade, elas possibilitam acesso a todos esses segmentos e também proporcionam maior qualidade de vida e interação para as pessoas que têm algum atributo diferencial que acaba dificultando, né, de algum modo, a realização de algumas atividades. Foi realmente o que ela falou, né? As tecnologias, elas estão ao nosso redor para poder auxiliar na qualidade de vida, na inclusão das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, na qualidade de vida, nas atividades de vida diária, no dia a dia das pessoas, tanto nas questões arquitetônicas, no mobiliário, na locomoção, em tudo, na elaboração de softwares, na tecnologia mesmo. Na prática, como a tecnologia ajuda até para o desenvolvimento, né, da pessoa com deficiência, para ampliar as capacidades da pessoa com deficiência? Ela ajuda no sentido de que ela vai minimizando as barreiras, como eu disse. Então, se, por exemplo, ele tem uma dificuldade de comunicação, uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, que às vezes não tem a fala estabelecida por conta da paralisia, ela vai ter que se comunicar por meio, né, de uma estratégia que nós chamamos de comunicação alternativa. Então, o recurso tecnológico, ele facilita, por meio de um tablet, por meio de um celular, ele pode fazer o apontamento das figuras, né, que são representativas das ações que ele deseja realizar. Então, ele possibilita o acesso, né? Antes, muitas vezes, nós tínhamos vários impedimentos porque nós não tínhamos as tecnologias. Hoje, se eu estou em contato com uma pessoa surda e eu não sou usuária de Libras, eu desconheço, eu posso baixar um aplicativo para minimamente estabelecer uma conversa com essa pessoa. Então, a tecnologia, ela acaba democratizando muito mais esse acesso. Antes, nós ficávamos muito restritos às pessoas que tinham esses conhecimentos mais específicos e hoje, por meio dos recursos que nós temos disponíveis, em sua grande maioria gratuitos, a gente acaba tendo também uma democratização, né? Uma sociedade mais inclusiva. A gente vê bastante isso em banco, que nos caixas eletrônicos tem aquele recurso para as pessoas com deficiência auditiva, acoplar o fone de ouvido para poder ter o acesso ao caixa eletrônico. Isso é muito bacana, né? E pensando na nossa realidade brasileira, que é muito diversa, como funciona o acesso aos produtos e serviços de tecnologia assistiva? Na verdade, quando nós pensamos em tecnologia assistiva, a gente vai ter, assim, duas categorias principais de tecnologias. Nós teremos aquelas de baixo custo e alto custo, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do engrossador de lápis, uma criança que tem dificuldade para fazer um movimento de pinça para segurar o lápis, pode ser que um EVA enrolado nesse lápis
facilite. Então, tudo vai depender muito do tipo de recurso que a gente está falando, né? Existem recursos ainda que são muito caros e que as famílias, né, e as próprias instituições ainda enfrentam muitas dificuldades para conseguir, porque também, às vezes, a manutenção desses equipamentos ainda, né, não é acessível no nosso país, mas hoje a gente tem muitos recursos que são de baixo custo, que são confeccionados dentro das instituições, dentro das salas de recursos multifuncionais. Então, a gente tem hoje um maior acesso, porque nós temos muitas possibilidades. E quando nós pensamos em termos de tecnologia digital, a gente tem boa parte dos recursos gratuitos, né? Os institutos federais, as universidades federais e estaduais têm contribuído bastante também nesse sentido com a patente de softwares. E tudo vai variar de acordo com a necessidade do próprio usuário, né? Uma criança, por exemplo, um usuário que não tem apreensão fina, é o que ela estava falando em relação ao engrossador. Hoje em dia, em muitas papelarias, a gente acaba encontrando um giz ou um lápis de cor que ele já é naturalmente mais grosso. Então, não precisa nem desse recurso do engrossador com um EVA. Ou até mesmo você usar um pedaço de EVA mesmo, que você encontra em qualquer papelaria, em qualquer departamento do ramo. Um pedaço de EVA você pode usar como um antiderrapante. No prato de um idoso, por exemplo, que tenha dificuldade na hora de se alimentar. Materiais até que a gente tem em casa, de muito fácil acesso, de baixo custo ou também, né? O próprio idoso que tem uma dificuldade na hora de segurar um copo, uma caneca que tem uma alça. São coisas rotineiras, coisas do nosso dia a dia. Que às vezes a família não tem essa visão, mas pela falta de conhecimento da família, pela falta de instrução, de conhecimento da população mesmo, deixa de ter essa visão, esse olhar diferenciado mesmo. E quais são as principais barreiras que a gente encontra hoje na nossa realidade brasileira para implementação e universalização da tecnologia assistiva? Na verdade, eu acho que a primeira questão é o desconhecimento, né? Às vezes a gente fica pensando, como ela disse, né, em adaptações muito complexas e aquilo que eu tenho dentro da minha casa, dentro da instituição, dentro da escola, pode facilitar. Então, na verdade, há um desconhecimento sobre essas possibilidades e a gente percebe também a questão de políticas públicas, né? Porque ainda nós temos pouca acessibilidade dentro das cidades, quando um surdo ou um cego se dirige a um local público, como um hospital, como uma delegacia, enfim, ambientes, né, que a população visita com frequência, nem sempre vai ter um recurso, nem sempre vai ter uma pessoa que tenha condições de ajudar. Então, a gente precisa de uma universalização, na verdade, de políticas e uma conscientização, né, que essas adaptações, elas são necessárias e que elas proporcionam mais acesso, não só para as pessoas com deficiência, mas para as pessoas de modo em geral, né? Quando eu penso numa rampa ou numa porta com uma dimensão um pouco mais larga, ela facilita as pessoas com mobilidade reduzida, facilita uma gestante, facilita alguém com obesidade, né? Então, pensando um pouco nessa perspectiva do desenho universal mesmo, né? Que essas adaptações podem favorecer todas as pessoas. Às vezes a gente vê numa esquina a rampa que a prefeitura faz, só que a calçada está adequada? A calçada está certinha, está lisinha, está em condições de receber um cadeirante? A rampa está perfeita que a prefeitura fez, mas a pessoa que é proprietária daquele terreno ou proprietária daquela casa está com a calçada em condição de receber um cadeirante? Não necessariamente. Ou, vamos supor, na porta de um banco tem o piso tátil para um deficiente visual, mas o resto tem? Então, é tudo isso. E é o que a gente estava falando. É a falta de conhecimento da população, de se inteirar mesmo, de buscar as informações. Hoje, eu posso não ter uma pessoa deficiente, entendeu? Na minha casa. Então, não vai me interessar realmente a questão da pessoa com deficiência, entendeu? Mas a partir do momento que eu passo a ter uma pessoa com deficiência na minha casa, eu tenho que buscar informação. Claro. Hoje, na minha casa, eu fiz uma rampa, porque eu já tive uma pessoa com deficiência na minha casa. Então, como eu sei que eu posso voltar a ter uma pessoa com deficiência na minha casa, como eu reformei a minha casa, eu já fiz uma rampa. Entendeu? E assim, tudo engloba
N profissionais. Não são só os profissionais da saúde. Também envolve profissionais da educação, que é o caso dela, profissionais de arquitetura, profissionais de engenharia, profissionais de design. Todos esses profissionais estudam para isso. Não é simplesmente eu ir lá e fazer uma rampa. Eu tenho que estudar a angulação daquela rampa. Porque eu não posso fazer uma rampa muito íngreme, porque senão quem que vai conseguir tocar uma cadeira para subir uma rampa? Ou quem vai conseguir empurrar uma cadeira com uma pessoa sentada na cadeira de rodas? Entende? A conscientização ela é fundamental, né? E sabendo disso, como é que vocês acham que o senso comum, a pessoa comum, ela encara a tecnologia assistiva? Vocês acham que ainda há desconhecimento sobre o que é a tecnologia assistiva? Bastante. Eu penso que tem muita questão do estigma ainda, né? Eu olho para um recurso de tecnologia assistiva, uma pessoa leiga, né, que ainda está com o conhecimento baseado no senso comum e ela já logo olha com aquele sentimento de pena, né? Ai, coitada, tem que usar isso, deve ser difícil. A gente não olha aquilo como um recurso que possibilita, né, que quebra barreiras e que vai proporcionar uma maior facilidade para a pessoa. Então, a gente ainda tem uma sociedade muito marcada por essa questão do estigma da pessoa com deficiência. Então, rola ainda esse preconceito em relação a essas tecnologias, né? A gente precisa, na verdade, mudar também um pouco esse olhar, né? Olhar o recurso como uma possibilidade e não como algo que marca a pessoa negativamente. No meu dia a dia lá na oficina, eu pergunto ao paciente, né? O senhor tem uma cadeira de rodas? Não, eu não preciso de uma cadeira de rodas. Mas o senhor sai de casa? Uma cadeira de rodas a longa distância para sair, ir num shopping, ir num mercado, e fazer uma visita para a família. Ah, mas eu não saio de casa. Eu fico em casa, eu uso o meu andador, eu uso a minha bengala. A cadeira de rodas proporciona isso à pessoa. A pessoa não vai ficar totalmente dependente de uma cadeira de rodas, mesmo porque não é isso que a gente quer. O que a gente quer é a independência da pessoa. Mas a cadeira, ela não é só para usar dentro de casa, ela serve a longas distâncias também. Claro. Quais são as maiores dificuldades na produção e na qualidade das tecnologias assistivas aqui no Brasil? Eu acho que ainda, como alguns recursos ainda são muito caros, né, como por exemplo as impressoras 3D, né, que tem facilitado bastante a produção de próteses e de órteses, eu acho que a aquisição desses equipamentos pelas instituições e dos profissionais capacitados também pensar em novas formas, muitas vezes de baratear esses produtos, né? Às vezes a gente pode pensar em recursos mais baratos, recursos um pouco mais acessíveis. Então eu acho que a aquisição desses produtos, ela ainda é um elemento bastante dificultador na nossa realidade. É o que eu penso também, em relação... tem muita gente que acaba, como que eu posso dizer, explorando o mercado. Pela falta de capacitação de profissionais, as pessoas acabam explorando tudo isso, explorando as pessoas mesmo. Eu descobri uma coisa nova, então eu vou explorar tudo isso. E acaba cobrando muito caro, existindo recursos mais baratos. E a falta de profissionais capacitados é uma coisa que a gente sente bastante falta em relação a isso. E pessoas que tenham a vontade de se capacitar. Então é um conjunto de coisas que dificultam, né? Sim. Infelizmente, ainda temos um longo caminho a percorrer nesse sentido, né? Evoluímos bastante com a questão do maior acesso às tecnologias digitais, mas ainda tem um longo caminho porque nós precisamos, em alguns casos, de profissionais específicos, né? Que auxiliem na produção dessas tecnologias e desses recursos de modo geral. São uma barreira, né? Encerramos aqui o nosso bloco, mas fique com a gente, já voltamos com mais Gente é Gente. Estamos
Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje conversamos sobre a importância da tecnologia na vida das pessoas e os serviços da oficina ortopédica da APAE Bauru, com a presença de Ketlin Maíra Pedro, docente da USC, e Natália Maluf, fisioterapeuta da oficina ortopédica da APAE Bauru. Nós fomos às ruas de Bauru saber o quanto as pessoas sabem sobre as tecnologias assistivas. Confira já! Muitas pessoas, ao ouvirem a palavra tecnologia, associam ao computador, internet ou ao celular, por exemplo. Mas você sabia que uma prótese também pode ser considerada uma tecnologia? A APAE possui uma oficina ortopédica que cria próteses para ajudar pessoas com deficiência. Por isso, eu e a Alessandra, que é usuária da oficina ortopédica, viemos até as ruas de Bauru para descobrir se as pessoas conhecem este programa. Vamos lá? O que você pensa ao ouvir a palavra tecnologia assistiva? Olha, sinceramente eu não conheço. Eu entendo por quando você fala assistida que seja alguma coisa para ajudar. Tecnologia voltada justamente para melhorar a qualidade de vida de pessoas que por algum motivo têm alguma dificuldade de conviver no ambiente que é natural para a maioria das pessoas, né? Prédios, por exemplo, que só tem escada, uma pessoa com cadeira de rodas, por exemplo, precisaria de algum tipo de instrumento para ajudar ele a subir essa escada. E essa tecnologia poderia, talvez, facilitar, em vez de ter que reconstruir o prédio inteiro para colocar um elevador, alguma outra ferramenta que fosse facilitar a vida dela para subir essa escada, por exemplo. Não conheço. O projeto eu não conheço. A APAE Bauru possui uma oficina ortopédica que cria prótese para pessoas com deficiência. Qual a importância desse trabalho? É um trabalho de extrema importância, um valor aí inestimado, principalmente por parte da APAE, como eu já falei, para dar atenção ao ser humano que tem uma necessidade. A importância desse projeto é sensibilizar melhor, né? Melhorar mais para essas pessoas que necessitam disso aí, né? Eu acredito que é uma boa mesmo. A importância do trabalho é que para todo mundo possa ter uma oportunidade igual. Não é porque alguma coisa em você é diferente dos outros que você não possa viver de uma maneira igual aos outros. Então, Alessandra, você que é usuária do programa, conta pra gente qual que é a importância desse programa para sua vida. A APAE Bauru foi muito, muito importante na minha vida. É muito difícil quando você se depara com a situação deficiente e você fica pensando, meu Deus, e agora, né? E você ter essa tecnologia para poder conseguir subir uma escada, subir uma rampa, poder carregar o prato seu até a pia, sabe? Isso é incrível, é incrível, é maravilhoso, tenho palavras mais para falar mesmo. Bom, voltando ao nosso diálogo anterior, quais são as práticas e os serviços da tecnologia assistiva mais comuns e de fácil acesso aqui no Brasil? Bom, acho que nós podemos pensar, como eu disse, nas tecnologias de baixo custo, né? Quando nós pensamos nessas adaptações como engrossadores de lápis, as cadeiras reclináveis, os planos elevados, né? Que nós utilizamos com algumas pessoas com baixa visão e também com paralisia cerebral. Hoje os aplicativos, né? Que é muito fácil acesso, você baixa no celular, no tablet. Então nós temos aplicativos específicos para pessoas com autismo. Algumas cidades estão desenvolvendo aplicativos para pessoas conseguirem se locomover dentro da cidade, né? Então ele avisa quando o ônibus está chegando, que a pessoa precisa pegar, quanto tempo ainda falta. Então eu penso que as tecnologias de baixo custo e esses aplicativos gratuitos são os de mais fácil acesso no cenário que nós temos hoje. Eu acho que são mais as cadeiras de rodas, que hoje em dia você vê bastante que estão sendo dispensadas pelo SUS, cadeira de rodas, cadeira de banho, as próteses que as pessoas ainda conseguem pegar pelo SUS, pelo INSS, andadores, bengalas, muletas, são esses equipamentos, eu acho que cadeira de rodas muita gente ainda não vê pela questão de medida, não vê pela questão de que é único, né? Pensando no paciente. Então vai lá
numa cirúrgica, compra, não é realmente o adequado ao paciente, não regula pela altura de uma bengala. Né? É bem individualizado. Mas a pessoa vai lá, compra de qualquer, ou empresta do vizinho, então você vê a altura do andador está totalmente inadequado. Então vai nesse repasse. Então eu acho que esse que é o que está mais no dia a dia assim, das pessoas. E dessas tecnologias assistivas, quais delas são oferecidas pela oficina ortopédica da APAI? Hoje em dia a gente só está trabalhando com a demanda do SUS. Então a gente faz a dispensação de todos os tipos de meio de locomoção, que são as cadeiras de rodas, cadeira de banhos, as cadeiras de rodas tanto adaptadas quanto as cadeiras de rodas padrão, muletas, bengalas, órteses, próteses, palmilhas, calçados ortopédicos, sobre molde e para pé diabético. E todos esses equipamentos são feitos sobre medida. Todos são, é o que eu estava falando anteriormente, todos são individualizados. É feito um molde da pessoa, é trabalhado em cima desse molde. Cada paciente tem o seu equipamento. Muitas pessoas vão para trocar o equipamento depois que o equipamento estragou, quando o equipamento ficou pequeno, quando a pessoa perdeu o equipamento por alguma outra... danificou o equipamento, a pessoa quer devolver. A gente não pega o equipamento de volta porque a pessoa fala assim, dá para outra pessoa. A gente não reutiliza esse equipamento. Porque cada um é cada um. O seu é o seu, o seu é o seu, o meu é o meu. A mesma coisa da cadeira de rodas. A pessoa vai com uma escoliose, por exemplo, é feito a cadeira, o encosto é esculpido de acordo com a necessidade daquela escoliose. Sim. Pessoa, né? Daí vai uma outra pessoa com uma escoliose diferenciada. Eu jamais vou poder usar aquela espuma para aquele outro paciente. A mesma coisa de uma prótese. A peça que foi utilizada, o seu pé é um tamanho, o meu pé é um tamanho. A sua altura é uma, a minha altura é outra. Então, cada paciente é individualizado, é passado por uma avaliação com a fisioterapeuta, com a terapeuta ocupacional, bem especificado, feito um molde, trabalhado em cima desse molde, bem certinho com os técnicos, feita uma prova, feita a montagem desse equipamento e daí é dispensado esse equipamento para o paciente. Não é simplesmente o paciente vai lá, olho, meço o tamanho do pé, tem tantos centímetros, pego na prateleira o equipamento e dispenso para a pessoa. É todo um processo também, né? É todo um processo demorado, um processo muito detalhado, um processo muito minimalista. E é importante todo esse cuidado porque é algo que o paciente vai usar como a extensão do próprio corpo, né? Então ele precisa sentir que aquilo foi feito de fato sob medida, até para que ele se sinta confortável com aquilo, né? E perceba de fato o quanto aquilo possibilita para ele novas oportunidades de mobilidade, locomoção. Mesmo porque se a pessoa estiver usando, por exemplo, uma órtese, que esteja machucando o pé dela, isso pode acarretar num problema maior, pode acarretar numa ferida no pé da pessoa. Então, ao invés da gente estar ajudando, a gente pode estar prejudicando. Né? A mesma coisa num coto de uma pessoa que está usando uma prótese. E como que o usuário ele pode ter acesso aos serviços, esses serviços que a oficina ortopédica oferece? Na verdade, a gente atende Bauru e região. A pessoa vai, todos são direcionados pela regulação. Então, todos os pacientes têm que passar pelo posto de saúde, independente de ser da cidade de Bauru ou ser das cidades da região, e vir com encaminhamento médico, ou de um fisioterapeuta, ou de um terapeuta ocupacional. Só precisa ser feita a prescrição desses profissionais, com o equipamento que o paciente necessita, e ser encaminhado via regulação, pelo sistema CROSS. E o que é esse sistema? O sistema CROSS é a regulação que faz o agendamento das consultas na oficina ortopédica. E qual é o feedback que os pacientes que são atendidos por essas tecnologias, eles dão para vocês? O que vocês recebem de feedback? Na verdade, assim, alguns pacientes, eles têm o retorno dos pacientes, eles têm um retorno mensal com a gente.
principalmente os pacientes de prótese. Depois que o paciente recebe a prótese, eles voltam mensalmente para ser feita uma nova reavaliação, porque a gente precisa ver como que está sendo o desenvolvimento deles, né? o treino deles, se está machucando o coto, se a altura está correta. E a gente vai entrando em contato com esses pacientes. Alguns fisioterapeutas entram em contato com a gente, a gente está precisando de um ajuste aqui, de um ajuste da prótese ali, ou da órtese, a cadeira de rodas. E o médico também, alguns médicos entram em contato com a gente dando esse feedback. Então é um feedback positivo, né? Sim. Bom, e como são produzidos e adaptados os equipamentos dispensáveis? Os pacientes chegam lá na oficina ortopédica, pelo sistema, pela regulação, passam pela avaliação da fisioterapeuta ou da terapeuta ocupacional. É feita toda essa avaliação e é feito um molde todo detalhado do paciente. E esse paciente é bem individualizado, todo o processo desse paciente. Depois que é feito o molde dele, é produzido esse equipamento, porque, como eu já falei anteriormente, aquele equipamento é daquele paciente. Aquele equipamento não pode ser utilizado para outro paciente. Então, depois que é feito esse molde desse paciente, é trabalhado pelos técnicos, bem detalhadamente, todos os processos da fabricação daquele equipamento. Da prótese, ou da órtese, ou da palmilha, tá? A cadeira de rodas a mesma coisa. A cadeira de rodas padrão, ela é comprada pronta. Mas alguns pacientes necessitam das adaptações. Então, daí depois é feita uma prova, tá? Com a terapeuta ocupacional ou com a fisioterapeuta, que daí é feita toda essa avaliação da real necessidade do paciente. Se o paciente necessita, se ele tem uma escoliose, ele necessita de adequação na coluna para poder estabilizar essa escoliose, se ele tem um problema no quadril. Então, daí é feita toda essa avaliação individualizada, de paciente para paciente. Daí depois é feita a parte da costura, no caso das cadeiras de rodas. E a órtese ou a prótese, depois que é feita toda essa fabricação individualizada, bem detalhada do equipamento, é feita a prova e depois a montagem e depois é feita a entrega do paciente. É sempre com muita calma, muito cuidado, com muita cautela, porque assim, não adianta a gente ter pressa na hora da execução desse equipamento, porque senão, ao invés da gente estar melhorando a dificuldade do paciente, a gente pode estar prejudicando ainda mais. Mas, Kathleen, e como que você observa o impacto que as ações, né, de tecnologia assistiva que a APAI desenvolve na oficina ortopédica, como que elas impactam as pessoas? A gente observa que tem um impacto muito positivo, né? Porque elas proporcionam maior mobilidade, mais possibilidade de realização das atividades diárias e traz autonomia para a pessoa, né? Então ela se sente mais confiante também em saber que ela pode se locomover, que ela pode se vestir e isso, consequentemente, traz mais qualidade de vida para as pessoas todas que estão envolvidas nesse processo, né? Não necessariamente para a pessoa que precisa desse recurso, mas também para a família, para os cuidadores. Então acaba sendo um processo que facilita e minimiza barreiras de toda aquela comunidade que está inserida com essa pessoa que precisa das adaptações. Uma coisa que a gente se preocupa muito, por exemplo, quando o paciente vai solicitando uma cadeira de banho, eu pergunto ao paciente se cabe uma cadeira de banho no banheiro da pessoa. Porque não adianta a pessoa precisar de uma cadeira de banho e não entrar, por exemplo, a cadeira de banho no batente do banheiro da pessoa. Como que eu vou fazer a dispensação de uma cadeira de banho? Sendo que tem um box que não caiba uma cadeira de banho dentro. Ou uma pessoa que precisa de uma cadeira de banho que recline e é um banheiro muito pequeno e não caiba a cadeira de banho. Então a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que pensar na família, no cuidador da pessoa. A gente tem que pensar na pessoa com deficiência. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no cuidador da pessoa também. Que é fundamental também. Com certeza. Bom, meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje para a gente discutir sobre esse assunto tão importante e também conscientizar as pessoas, né? Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.
O Gente a Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da APAE Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente a Gente. Muito obrigada. Então, a prótese, ela me trouxe muita liberdade. Tanto que hoje estou trabalhando, estou exercendo minha profissão quase que normalmente, tem as dificuldades, mas a prótese veio mudou muito minha vida.